Bem, hoje nós vamos ver a variável aleatória binomial negativa. E eu vou começar apresentando um exemplo motivador, e esse exemplo vai nos dar uma boa ideia do que se trata desse conceito. E depois a gente vai generalizar, vamos ver a fórmula geral que a gente utiliza nesse tipo de problema e entender por que ela é da forma que é. Então vamos ao exemplo. Imagine que você está jogando uma moeda repetidas vezes até você acumular 5 caras. Ou seja, você vai jogar a moeda, cada vez você vai anotar o resultado e aí você vai ficar lançando até terem aparecido no total 5 caras. Dependendo do quão equilibrada essa moeda é, você vai precisar lançar mais vezes ou menos vezes até aparecerem 5 caras. Talvez você tenha que lançar 10 vezes para que apareçam 5 caras, ou 15 vezes, ou 20. E o que a gente vai querer ver é a probabilidade de você ter lançado um determinado número de vezes até aparecerem esse número de caras que você queria. Então vamos lá, ao exemplo com números. Imagine que eu quero calcular a probabilidade da minha variável aleatória binomial negativa assumir o valor 10, sendo que eu quero ter acumulado 5 sucessos. Ou seja, eu quero que tenham aparecido 5 caras. Outra coisa importante, para a gente trabalhar com variável aleatória binomial negativa, a gente tem que considerar ensaios independentes. Assim como na binomial e assim como na variável aleatória geométrica. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu quero calcular a probabilidade da minha variável aleatória x, que é binomial negativa, assumir o valor 10, sendo que r é igual a 5. Bem, eu quero saber, no caso do lançamento da moeda, a probabilidade de eu ter tido que lançar a moeda 10 vezes para que tenham aparecido 5 caras. Ou seja, eu sei que na última posição apareceu a cara. Aí, só para deixar claro aqui, o K representa a cara e o C representa a coroa. E aí aqui, atrás, eu sei que em algum lugar aqui, das minhas 10 posições, que eu ainda vou listar aqui, eu sei que em algumas posições dessas apareceram as minhas 5 caras. Podem, ou melhor, as minhas outras 4 caras, porque a última cara, ela está aqui na 10ª posição. Então pode ter aparecido a primeira cara na primeira posição, a segunda cara na terceira posição, a terceira cara na 5ª posição, a quarta cara na 7ª posição e aqui depois eu tive coroa e coroa. Então eu tenho 2, 4, 6, 8, opa, aqui só coroa. Então eu tenho a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, não, tá certo. Aqui é coroa, é a 9ª. Beleza. Então, eu posso ter tido essa configuração aqui. Não necessariamente foi exatamente essa a configuração, mas isso aqui é uma possibilidade. Pode ter acontecido exatamente isso aqui. Então, eu posso ter tido a primeira coroa, ou melhor, a primeira cara na primeira posição, a segunda cara na terceira posição, a terceira cara na 5ª posição e a quarta cara na 7ª posição. Só que eu poderia também ter tido o seguinte, eu poderia ter as 4 caras acontecendo aqui, nas 4 primeiras posições, depois o resto teria sido tudo coroa, né? Aí eu tenho 4, mais 5, 9, mais 1, 10, e eu poderia ter tido essa configuração aqui também. Então você vê o seguinte, olha, eu posso ter lançado a moeda 10 vezes, e aqui eu acumulei 5 sucessos. Eu tenho 4 caras aqui, a última cara, que é a 5ª cara, está aqui, então eu tenho R igual a 5. Aqui também, eu tenho as 4 caras aqui e a última cara apareceu aqui na última. Poderia ter acontecido de a cara ter saído aqui, e aí eu ter coroa e coroa? Olha, se você quer lançar a moeda até você ter acumulado 5 caras, olha, se você já alcançou essas 5 caras aqui, não tem por que você ter continuado a lançar a moeda. Aqui você já chegou, você já atingiu o que você queria. Porque você teve aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5ª cara aqui.
Então, sempre que a gente trabalhar com a variável aleatória binomial negativa, a gente vai ter o último sucesso na última posição, porque eu vou realizar o experimento até realizar o último sucesso. Aí eu vou parar de realizá-lo. Então não importa o que acontecer depois. Mesmo que, por exemplo, você decida continuar lançando a moeda, não importa mais. O que você quer saber é o seguinte: a probabilidade de eu precisar lançar a moeda 10 vezes para que tenham aparecido 5 caras. Aqui, eu poderia, com esse exemplo aqui, utilizar a probabilidade, no caso aí desconsiderando aqui, isso aqui, o coroa e coroa, eu estaria calculando o quê? A probabilidade de eu precisar de 8 lançamentos para atingir 5 caras. É isso que eu gostaria de calcular se eu estivesse considerando esse caso aqui. Eu estaria considerando a probabilidade da minha variável aleatória assumir o valor 8. Só que como eu estou aqui trabalhando com a possibilidade dela assumir o valor 10, a minha última cara, a minha quinta cara, ela vai aparecer na última posição. Beleza, aí eu tenho 2, 4, 6, 8, 9, 10. Isso. Beleza. E aí, eu vou perguntar para você o seguinte: qual é a probabilidade? Agora vamos exatamente ao cálculo das probabilidades. Qual é a probabilidade de que eu precise de 10 lançamentos para atingir 5 caras e que as outras 4 caras tenham acontecido exatamente nas 4 primeiras posições? Ou seja, eu tive as 4 primeiras posições aqui, aí aqui a quinta, a sexta, a sétima, a oitava e a nona. Ou seja, 10 lançamentos, 4 caras, a quinta cara está aqui, a sexta, a sétima, oitava, nona, ou melhor, a quinta, sexta, sétima, oitava e nona posições estão aqui com coroa. Qual a probabilidade de que tenha acontecido exatamente isso? Então vamos lá. Se eu tenho a minha probabilidade P, que é a probabilidade do ensaio independente ser um sucesso, e aí, lembrando mais uma vez, esses ensaios são independentes, qual a probabilidade de que exatamente isso aqui tenha acontecido? Ora, isso aqui, qual a probabilidade de cada um desses eventos aconteça? É P, aí vezes P, vezes P. Probabilidade de cada um dos eventos acontecer é P. Probabilidade da interseção, como estamos falando de ensaios independentes, é P vezes P vezes P vezes P. Probabilidade disso aqui acontecer: 1 menos P vezes 1 menos P vezes 1 menos P. Como que eu escrevo de uma forma mais compacta isso aqui? Eu já coloco aqui a potenciação, então vai ficar elevado a 5. E aqui eu vou ter um último P, que é o dessa última coroa aqui que aconteceu. Então eu tenho aqui, ó, P vezes P vezes P vezes P vezes P. Então vai ser o quê? P elevado a 5 também. Só que note que esse P, esse produto aqui da frente, ele vai dar P elevado a 4. E aqui eu tenho o meu último P, a probabilidade de ter saído o cara aqui na 10ª posição. E aí, agrupando, eu vou ter o P elevado a 5. Só que eu vou deixar separado para a gente entender melhor uma coisa. Para qualquer coisa, para qualquer configuração que eu tiver aqui antes dessa cara, por exemplo, se eu tiver CK, 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 2, 4, 6, 8, C e K, aí o K aqui na 10ª posição, isso aqui, a probabilidade de acontecer exatamente isso aqui, ó, eu vou ter 1 menos P vezes 1 menos P vezes 1 menos P vezes 1 menos P. Ou seja, 2, 4, 5. 1 menos P elevado a 5. E a probabilidade de sair essa cara, e essa cara, e essa cara, e essa cara. P elevado a 4. E aí, a probabilidade de sair essa última cara é P também. Então, essa outra configuração, que ela também me entrega 5 caras acumuladas, e numa probabilidade de que tenham sido necessários 10 lançamentos, nesse caso, a probabilidade de que isso aconteça é exatamente a probabilidade de que isso aconteça. E aí, o que acontece? Para eu considerar a probabilidade de que eu precise de 10 lançamentos, eu preciso considerar todas essas situações aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Se a minha cara, a última cara, o quinto sucesso,
está fixado na última posição, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma permutação, eu posso encarar isso aqui como um anagrama, de 9 elementos, sendo que 4 deles são repetidos e 5 também são repetidos, porque eu tenho 4 Ks e 5 6 aqui. Por que eu não estou utilizando o último K, a última cara aqui na permutação? Porque essa aqui eu não vou permutar, essa aqui vai permanecer nessa posição fixada. O que eu tenho que permutar são os outros elementos. E aí isso aqui vai ser o quê? 9 fatorial sobre 5 fatorial vezes 4 fatorial. Outra forma de você encarar isso aqui é o quê? Eu vou escolher as posições das minhas caras. Então se eu tenho 9 posições e eu vou escolher 4, por exemplo, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, ou a segunda, a quarta, a sexta e a oitava, e não importa a ordem das posições, porque o que acontece? Se eu falo, eu quero escolher a quarta, a terceira, a segunda e primeira, ou a segunda, primeira, terceira e quarta, é a mesma coisa. Então por isso eu vou utilizar a fórmula de combinação. Se eu fizer a combinação de 9 tomados 4 a 4, eu vou ter exatamente a mesma coisa. 9 fatorial sobre 5 fatorial vezes 4 fatorial. Então qual é a minha probabilidade de que a minha variável aleatória x assuma o valor 10 nesse caso aqui? Ela vai ser combinação de 9 tomados 4 a 4 vezes a minha probabilidade de eu ter um sucesso elevado a 5 vezes a probabilidade de fracasso elevado a 5. Beleza. E aí, como ver isso de uma forma mais geral? Eu vou fazer o seguinte, vou apagar aqui. Imagina agora que eu não estou fixando os meus valores aqui. Aqui eu já entreguei para vocês e eu falei, olha, a probabilidade de eu ter que ter lançado a moeda 10 vezes para que tenham aparecido 5 sucessos. Mas se eu só estiver falando aqui de N, probabilidade de eu ter que ter lançado a moeda N vezes para que tenham aparecido R sucessos. O que vai ter? O que vai ser essa fórmula aqui? Que a gente vai montar junto para a gente entender o porquê dela. Ora, se a última cara, o último sucesso está fixado na enésima posição, o que eu vou ter? Lembra que eu tinha 10 posições e na 10ª eu tinha cara? E aí o que eu fiz foi o quê? A combinação de 9 tomados 4 a 4. O que eu vou ter é o quê? É a combinação de n-1 tomados a r-1. Porque o errésimo sucesso, o último sucesso, está na última posição. E as posições restantes que eu tenho para permutar são n-1. E dessas n-1, eu vou escolher r-1 para ocuparem os meus sucessos. E aí eu vou ter o quê? R sucessos vezes 1 menos P, N menos R fracassos. Então essa é a fórmula aí da probabilidade da minha variável aleatória binomial negativa. E com ela aí você consegue resolver esse tipo de problema. É isso.